Fala galera, e Uncharted Fora do Mapa tá chegando nos cinemas nessa semana. Eu assisti o filme já na cabine de imprensa. Essa crítica aqui ó, vai ser completamente sem spoilers. Então assim ó, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, já coloca nos comentários assim ó, se já assistiu, o que achou do filme, ou se ainda não assistiu, a expectativa que tem aqui para essa adaptação. E também se está conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada. E vamos direto porque aqui ó, vai ser diretamente, cara, uma conversa em aberto, não vai ter vinheta, não vai ter inserção de imagem, não vai ter trilha. Eu já posso falar uma coisa, porque eu tinha feito um vídeo aqui no canal sobre as primeiras impressões dos críticos americanos, lá onde já tinha, né, eles falando alguns pontos, cara, que a adaptação tinha falhado novamente em relação a adaptar, né, um jogo, tudo mais, pra filme e aquela coisa toda, né, aquilo que a gente já tá conhecendo das diferenças que as mídias têm e de como que elas funcionam e como tu vai conseguir adaptar tudo mais. Eu acho, cara, assim, ó, que o filme, ele pega, tá, elementos variados dos jogos, tá, e ele consegue transformar tudo isso numa história que realmente é uma grande de uma aventura. É isso, cara, é uma caçada do tesouro, é uma grande aventura, onde a gente vai ter momentos ali de relação de personagem, onde a gente vai ter a comédia sendo explorada e tudo mais, momentos divertidos. Tem alguns momentos que funcionam, tem alguns momentos que não funcionam, assim como outros filmes, cara, principalmente assim, inclusive filmes da Marvel, quando a Marvel precisa colocar alguns elementos ali mais de humor, tem algumas situações ali, ou mesmo algumas piadas que de vez em quando não encaixam, não funcionam. E aqui no Uncharted ele é basicamente a mesma coisa, tá? Tem situações de comédia que eles funcionam e tem situações que tu entende assim, cara, tá? É uma tentativa, mas não funcionou, tá? E claramente, né, para não entrar literalmente no que é dito quando assistiu o filme, ou se já assistiu o filme, já vai entender claramente do que eu tô falando, né? E a outra parte é o quê? A empatia que tem entre o Tom Holland e o Mark Wahlberg, cara, para fazer o Nate, para fazer o Sully, é o grande diferencial que tem para fazer esse filme funcionar. O filme, obviamente, ele está muito escorado em cima da simpatia que esses dois atores têm e como que eles conseguem funcionar tão bem juntos, tá? A atriz que faz a Chloe também tem isso, cara. Né, o trio quando se forma e quando eles se fortalecem, quando tem as divisões junto com a Chloe e com o Nate, ou né, logo no momento de que a Chloe acaba conhecendo o Nate junto com o Sully, apresentada pelo Sully e tudo mais, a maneira como o Sully e a Chloe também interagem, é muito em cima dessa empatia, tá? Então o filme ele tá muito baseado também para poder funcionar. Todos os elementos, principalmente esses elementos de relação, de personagem, de utilizando a comédia, em cima do carisma que tem desses atores e também de como que eles conseguem interagir rápido, fácil e obviamente, né, ele acaba nos pegando quanto espectadores, assim. A parte de ação, cara, eles conseguem em alguns momentos entregar grandiosas cenas. Essa aqui, tá, ela já tá claramente colocada já no trailer do filme lá, que ela vai acontecer e tudo mais. Ela aparece em dois momentos do filme e ela aparece num primeiro momento já de abertura. É aquele momento assim que tu literalmente é jogado dentro de uma sequência de ação, sem ter o conhecimento claro do que está acontecendo, onde tu já vê o teu protagonismo em perigo, muito também do que representa, né, os jogos do Uncharted. Isso que eu acho massa, assim, de como eles conseguem em algumas situações colocar isso de maneira mais clara. Obviamente que tem algumas cenas de ação ali que elas acabam ficando um pouco mais rápidas ou obviamente, cara, é um filme de aventura, é um filme que precisa explorar alguns elementos para poder funcionar, ele precisa tentar ser mais grandioso, né, a sua próxima sequência de ação do que foi a anterior. Então algumas coisas ali, elas não vão funcionar, só que é que tá. Elas não funcionam não porque a tentativa tá problemática, elas até não funcionam porque o contexto de urgência ali, ele não tá tão forte assim dentro da estrutura que eles estão apresentando em cena, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles pegam muitas referências, tá? Eles têm... O diretor tinha até falado, né, sobre isso também. Logo depois que saíram, isso acho que foi na sexta, no sábado, que começaram a sair as primeiras impressões dos críticos americanos lá fora. E o diretor, no mesmo dia, já veio defender o filme em relação a essas críticas, né? E ele colocou que, desde o início dos anos 2000, desde A Lenda do Tesouro Perdido, lá do Nicolas Cage, que não tinham, né, um filme assim, num tom mais de aventura, em tom de busca de tesouro, como é aqui o Uncharted. E eu vendo o filme eu entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, assim. Porque, cara, eu gosto muito da Lenda do Tesouro Perdido, eu gosto muito de filmes de aventura, de caça-tesouros. Indiana Jones a gente não precisa nem falar, né, sobre isso. Mas, por exemplo, até algumas coisas do Dan Brown, tá, traduzidas tanto aqui para a série de TV que teve, né, do Símbolo Perdido, quanto em relação ao cinema do Código da Vinci, O Anjo e Demônio e tudo mais.
onde tem essas caças e tu vai pegando essas pistas e tu vai de tanto igreja quanto local histórico e não sei o que, pra tu ter que desvendar e tu... É muito massa, e aqui no Uncharted eles fazem isso também. A diferença é que aqui tá muito também bebido dessa fonte que tem lá do Além do Tesouro Perdido, inclusive nas próprias camadas que tem de direção de arte, de tom realmente, né, onde tá a fotografia embasada aqui. E isso é uma coisa boa, cara, porque funciona. Aí que tá, funciona. Eu acho que, inclusive, a parte de pistas e tudo mais, como vão funcionando, tem alguns elementos ali que tu precisa, ok, passar o pano, porque tem alguns personagens ali que simplesmente acabam tendo um entendimento de uma maneira assim, ó, sabe? Porque surgiu uma luz ali, ele teve um entendimento, então a gente viu a busca toda, o pensamento todo através de outros personagens. Obviamente, esses personagens ali tá muito envolvido o Nate, tá muito envolvido o Sully, tá envolvido também a Chloe, e outros personagens, eles simplesmente aparecem lá porque surgiu uma luz e, ok, eles entenderam que eles tinham que estar lá. Mas é para o roteiro poder funcionar, é para o roteiro não perder o ritmo e tudo mais, assim. Então, entre prós e contras, assim, eu não fecho com as críticas americanas ali em relação a ter pego tão pesado. É óbvio que tem um grande parênteses, né, sobre tudo isso. As adaptações de mídia, para mídia e tudo mais, em relação a adaptar um jogo para um filme, quem é muito fã hardcore do jogo vai pegar várias coisas, mas várias coisas aqui. E eu tô muito curioso, assim, eu joguei Uncharted, gosto de Uncharted, não joguei todos os jogos, então, assim, eu não sou um fã hardcore, tá, em relação ali que está acontecendo, e assistindo o filme, eu peguei rapidamente o que é que ele queria me passar e comprei, tá, eu não tive esse problema em relação à adaptação da maneira como ele está acontecendo ali, principalmente com as transformações que tem sim no filme e também alguns pontos de como está funcionando o filme ali. Então eu estou muito curioso para saber também do fã hardcore, né, ou do cara que jogou todos os jogos, até pode não ser um fã do hardcore assim, mas do que ele vai achar dessa adaptação, de como ela está funcionando aqui traduzida, né, para o Uncharted Fora do Mapa. E também, galera, tem um outro ponto que é muito importante, assim. É óbvio que a gente vendo o Tom Holland e o Mark Wahlberg, e pegando como são os personagens do jogo, tá, cabia muito para esses dois personagens ali serem vividos por atores um pouquinho mais velhos, né? Antigamente até muito tinha os primeiros boatos que tinham quando o Uncharted ia ser adaptado e tudo mais, que o Mark Wahlberg inclusive ia ser o Nathan Drake e tudo mais, isso lá atrás. Agora ele já não tem mais idade para fazer o Nathan Drake, precisa ser um cara que tem uma idade entre o Tom Holland e o Mark Wahlberg, literalmente, né? E o Sully a mesma coisa, o Sully tem que ser um ator ali mais velho do que o Mark Wahlberg aparenta ainda ser hoje, né? Ele já é um senhor de 50 e poucos anos, tudo mais, né? Mas teria que ser um ator um pouquinho mais velho. Mas aí que tá, eu acho que a empatia e a maneira como eles estão contando essa história, pra mim não teve nenhum problema, mas entra muito também naquela parte do fã que já tem na cabeça como os personagens ali têm que funcionar para o que está acontecendo aqui, tá? Tem alguns pontos também falados sobre o carisma do Tom Holland, tem muito influência em tudo que está acontecendo para tentar fazer esse filme funcionar. Eu acho que ele não é tão forte assim, tá? A maneira como é falado na crítica, a crítica acho que pegou muito mais pesado do que o filme realmente é, tá? Eu acho que o maior problema pro filme é ele estar tão próximo do lançamento do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. A gente tem uma figura muito clara do Tom Holland ali no Homem-Aranha e menos de 2 meses depois de ter a estreia aqui do Uncharted, é difícil tu não ter essa ligação, tá? Para mim isso não é um problema, mas acho que para alguns críticos pegou e também acho que para alguma parcela do grande público isso pode pegar também, tá? Mas assim, galera, pô, gostei muito do filme, quero muito ver uma continuação. A gente tem ali algumas tem 2 cenas pós-créditos ali que são bem legais. Uma delas é claramente já não um gancho, uma ponta, é um começo como se fosse já de uma sequência também. Então tomara que tenha essa sequência aqui também, pra gente poder ver o Uncharted Parte 2 também. Galera, quero muito saber de vocês. Já assistiram o filme, não assistiram o filme? Coloquem embaixo nos comentários o que acharam ou a expectativa de vocês também. Não esqueça que assim, ó, daqui a pouco já sai a crítica direta com todos os spoilers do filme. Vamos falar daí abertamente sobre vários pontos aqui que acontecem no Uncharted. E sempre dão aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.